Está no ar Gente que Fala, o melhor programa de debates do rádio brasileiro. Gente que Fala tem texto e direção geral do jornalista Fausto Camunha. Gente que Fala reúne de segunda a sexta-feira formadores de opinião para discutir as principais notícias do dia. Gente que Fala tem o selo de qualidade ABCOM. Olá, ouvinte do programa Gente que Fala, boa tarde, seja bem-vindo, 12:06, eu sou o Mauro Friesman, nós estamos no ar na Rádio Trianon AM 740 de São Paulo e Rádio Universal AM 810 de Santos. Você nos vê pelas redes sociais, no Instagram e no Facebook. Eu te convido para curtir as nossas páginas na internet, ouvir os nossos podcasts na sua plataforma preferida e acessar o blog gentequefala.com.br. Participe fazendo perguntas aos nossos convidados. Os telefones são 3289-3580 e 5052-5555. Olha, minha gente, eu vou apresentar a partir de agora os nossos convidados, os participantes de hoje. Você vê à minha esquerda o Dr. Nassir Salles, advogado, escritor, especialista em direito societário e empresarial. Seja bem-vindo, Dr. Nassir. Muito obrigado pelo convite, é um prazer grande estar no seu programa, que goza de um prestígio e uma alta reputação entre os seus ouvintes. Obrigado, é uma honra recebê-lo novamente aqui no Gente que Fala, doutor Nassir. Agora, passando aqui para a minha direita, o Francisco Carlos Lopes Bezerra, empresário, sócio-diretor da FCA Gesso. Francisco Carlos, bem-vindo ao Gente que Fala. Muito obrigado, eu agradeço a oportunidade de a gente estar aqui no seu programa, para mim é uma grande honra. A honra, o prazer é todo nosso, Francisco. E agora aqui à minha direita, o Manuel de Souza Moita Neto, empresário também, sócio-diretor da MDSM Neto Construções. Seja bem-vindo, Manuel. Eu que agradeço a oportunidade, de estar aqui, e para tentar esclarecer, o mais possível aí da situação ocorrente no mercado. Sim, sim. Hoje, minha gente, nós vamos falar no programa Gente que Fala sobre golpes imobiliários, famílias que acabam sendo vitimadas, ficam a ver navios por conta do que acontece em relação aos estelionatários, aos falsários. Antes de entrar no nosso tema, só para dar uma posição aqui sobre o que está acontecendo no litoral paulista, a gente acompanha os problemas causados pela chuva desde a madrugada lá no litoral. As rodovias Anchieta, Rio Santos e Cônego Domênico Rangoni estão interditadas por quedas de barreiras e várias ruas permanecem alagadas. O triste dessa situação da chuva no litoral paulista é em relação aos deslizamentos de terra, que já deixaram pelo menos 10 mortos, sendo 1 em Santos, 3 em São Vicente e 6 no Guarujá, incluindo 2 bombeiros que trabalhavam no resgate das vítimas. E também são contabilizados pelo menos 44 desaparecidos. A gente fica aqui na torcida para que os problemas se resolvam no litoral paulista e a nossa solidariedade às famílias afetadas por lá e, claro, a torcida para que tudo isso se resolva e que não ocorram aí, não surjam mais vítimas em relação a essas chuvas que não param, né? Então vamos aqui falar do nosso tema, que são os golpes imobiliários. A Rican Incorporações e Empreendimentos Imobiliários incorporou e vendeu o prédio Piazza Navona em Guarulhos, tendo abandonado a obra no esqueleto, deixando fornecedores e cerca de 100 consumidores a ver navios. Acusado de golpe, o empresário Silvio Luiz Deus Santo, o proprietário da Rican Incorporações e Empreendimentos Imobiliários, transferiu a empresa para José Temístocles Guerreiro, que é condenado pela Justiça Federal pelo uso contumaz de laranjas e empresas fantasmas. No mesmo ano em que foi feita essa transferência, Deus Santo também vendeu a participação dele em uma clínica para a HOB Hospital Oftalmológico de Brasília. Eu vou fazer aqui uma primeira pergunta para o Manuel. Manuel, você é o proprietário da MDSM Neto, foi contratada pela Rican. Você empregou mais de 60 funcionários na obra do Piazza Navona e não conseguiu receber nem da Rican e nem do novo proprietário da empresa. É isso? Queria que você falasse a respeito. Isso, mas a história começa bem no sistema de contratação, né?
que a Rican, ela contratou uma empresa chamada Vinx, e em seguida ela entrou em contato conosco para a gente ir solicitando orçamentos, não só dessa obra do Piazza, mas como uma obra também do Piemonte, que é em Barueri, que era uma obra da Rican, né? E a gente fez a obra até onde a gente pôde andar com nossas pernas, né? Deixando bem claro que a gente não tinha condições financeiras de tocar mais a obra, que o dinheiro era investido por nós, da MDSM, né? E então a gente chegou a uma etapa da obra que a gente falou, vamos parar porque a gente não consegue mais evoluir, porque não temos como pagar os nossos funcionários. Então a gente teve que parar as atividades na obra, né? Mesmo correndo o risco de ser processado, porque a gente tem um contrato a ser cumprido, né? Mas a Rican deixou a gente a ver navios, né? Tanto, creio que, minha parte, a Rican, quanto a Vinx também, que ela, eu creio que tenha participação também na obra, né? Deve ter algum contrato da Vinx com a Rican, onde lega que a Vinx tem uma responsabilidade na obra também, né? E a gente está vendo o que a gente pode estar fazendo quanto a isso também. A Vinx é uma construtora? Uma construtora. Sim. E eles alegam para a gente que eles têm um contrato de prestação de serviço, né? Mas não é bem assim, né? O contrato dela, ela tem responsabilidades. Bom, você empregou, enquanto pôde, 60 funcionários nessa obra do Piazza Navona. E o que aconteceu com eles? Você não conseguiu arcar com os direitos? Não, aí eu tive que fazer uma reunião com o pessoal, e em cada obra específica, fazer uma reunião com o pessoal, levei o contrato, né? Que é o contrato que a gente tem com a Rican. Levei todas as medições feitas, assinadas pelo engenheiro da Vinx, levei todas as notas emitidas e levei o extrato dos últimos 4 meses da minha empresa, que é a parte de movimentação financeira. E mostrei, um jogo bem aberto com os funcionários, falei, a situação hoje nossa é precária, o fundo de caixa acabou da empresa e eu preciso resolver a situação de vocês, porque eu não quero deixar nem vocês e muito menos a família de vocês na mão, já que vocês dependem de mim. Mas a única sugestão que eu tinha para eles era, a gente consegue parcelar isso aí, a gente parcelou, né? Até agradeço a compreensão dos meus funcionários, que até então nenhum abriu processo trabalhista, né? A gente conseguiu resolver, ficou tranquilo, mas nisso o prejuízo veio para mim, né? Que além de eu não ter recebido, ainda tive que arcar com o pessoal meu que lá trabalhava, né? Sim, para poder cumprir com esses direitos e não deixá-los na mão. Justamente. Você absorveu o prejuízo. Justamente, e a gente paga a conta até hoje, né? Sim. Você já tinha trabalhado para a Rican antes? Não. Eu vim para parar na Rican através da Vinx, construtora. Era isso o que eu ia perguntar. Como é que você chegou a ser contratado pela Rican? A Vinx, eu tenho um engenheiro que eu conheço ele há mais de 10 anos, estava trabalhando para a Vinx, ele me ligou, né, e pediu para mim orçar uma obra para ele, que é o Piazza Navona, e eu orcei a obra, a gente entrou num acordo, fechamos os valores, né, aí a Vinx mandou a proposta para a Rican aprovou, e aí voltou o contrato para mim assinado pela Rican, né, e a Vinx meio que não tem ligação nenhuma, mas tendo, né, que a responsabilidade técnica da obra também vinha, no caso, para a Vinx também. Agora, Francisco Carlos, você é proprietário da FCA Gesso, que também prestou serviços para essa obra em Guarulhos, o Piazza Navona, também não recebeu pelos serviços, também teve que arcar com os custos dos funcionários. Como é que foi isso? Foi mais ou menos isso mesmo, né? Desde já eu quero agradecer. A história é igual a do Sim, Manuel. E mais uma vez eu quero agradecer a oportunidade de a gente estar aqui para tentar alertar de uma certa forma outros que não caia nessa mesma armadilha, posso dizer assim. Comigo não houve diferença, né? Tipo assim, a gente como empreendedor, desde que a gente adentra na obra, começou eu não tenho vínculo nenhum com a Rican. Começou através da Vinx. A gente recebeu todas as solicitações, escopo de obra, tudo através da Vinx, até a parte de engenharia, administração da Vinx. Daí a gente chegou na Rican. Desde a primeira nota minha, a gente já não conseguia nem sequer pagar a folha, e a segunda também não, e a terceira também não. E tipo assim, acumulou, chegou um tanto que para mim já não era mais cabível, né? Primeiro pagamento, tive que já pôr uma boa quantia do meu bolso, do fundo de caixa da empresa, a segunda também. E para mim, tipo assim, isso me custou um preço que não estava contando com isso, acredite. Tanto de prejuízos, danos morais para
retirar bens meus para fazer pagamento do meu pessoal, para que ninguém ficasse não ficasse na mão, no prejuízo como eu estava, né? Eu acreditei que a gente poderia ser só uma coisa passageira, posso dizer assim, né? Mas acabou não sendo, e meus bens pessoais tive que se desfazer dele para pagar todo o meu pessoal, de uma certa forma, para não chegar num ponto que, no meu caso, chegou, né? Eu tive um problema bem pessoal da sede da empresa, dificuldade de funcionários, fazendo toda uma, posso dizer, uma invasão, alguma coisa, para tentar receber o que estava em aberto. Então, tipo assim, para mim foi o fim do poço, eu ter que me desfazer de praticamente todos para me pagar uma folha de pagamento gigantesca que eu não estava preparado para me arcar com essa quantia. Nunca tinha trabalhado para a Rican também? Não, a gente nunca tinha feito nenhum tipo de obra, até porque eu tive 2 reuniões com o pessoal da Rican, né? O contato mais direto era com a Vinci, que era através delas que eu chegava na Rican. Doutor Narciso Salles, o senhor é advogado, especialista em direito societário e empresarial. É comum esse tipo de situação neste ramo, que envolve sonhos, envolve planos das famílias, enfim, que acabam ficando na mão, e também, claro, outras vítimas, as empresas que são contratadas para o trabalho na obra. Eu acho que o brasileiro, desde criança, quem é que não ouviu a história dos 3 porquinhos, né? E qual era a grande ambição dos 3 porquinhos? Morar numa casa de alvenaria, uma casa de tijolos, né? Então a busca por uma segurança, ter o seu próprio teto, né, para ali repousar com segurança com a sua família, é um sonho que toca a todos, desde os pobres até os mais ricos, né? Não há quem não deseje isso. E é um pouco explorando este desejo que algumas empresas conseguem, alguns empresários inidôneos conseguem criar essa população enorme de sofredores, né? Existe uma população enorme em São Paulo que são vítimas de golpes imobiliários, né? Não sei por que até hoje não existe uma atenção maior das autoridades, do Ministério Público, para poder fazer investigações que realmente cheguem até o dinheiro, né? Porque todo mundo que sofre um golpe imobiliário colocou dinheiro no caixa de alguém. E esse dinheiro não desaparece. E a velha fórmula siga o dinheiro é implacável. Então, querendo, se chega lá. Eu tenho mais notícias de pessoas que ficaram com prejuízo do que notícias de que alguma autoridade realmente chegou até o dinheiro e corrigiu a situação a ponto de chamarmos que aconteceu aquilo que Platão já dizia há 2.400 anos, que é a justiça, né? No caso do Piazza Navona, os imóveis, os apartamentos, são apartamentos voltados para um público que vai comprar a sua primeira unidade. Então ali nós temos... Chamado apartamento de entrada, né? Exato, ali nós temos casais que planejaram casar e compraram junto, noivos, né? Recém-casados, pessoas que estavam começando a estruturar o seu sonho familiar e de repente, né, descobriram que o senhor Silvio Luiz Del Santo, ele tem até o nome santo, né? Vendeu a sua empresa para José Temístocles Guerreiro. Seu Silvio Luiz Del Santo sumiu e deixou o senhor José Temístocles, um septuagenário, para entregar a obra, não é? Ocorre que o senhor José Temístocles Guerreiro é realmente um guerreiro. Ele foi condenado pela Justiça Federal. Temos um santo e um guerreiro. Exatamente, né? Aqui é uma batalha heróica. Ele foi condenado pela Justiça Federal pelo uso contumaz de empresas fantasmas e de laranja, né? Evidentemente que ele ficou ali para cumprir o papel do qual ele já foi condenado anteriormente, né? Que é ser laranja, né? Enfim, ficou lá em Guarulhos um esqueleto. Esse esqueleto deixa 2 tipos de vítimas: as famílias dos que sonharam e confiaram no sistema legal, confiaram no sistema de fazer justiça, confiaram em todo o sistema que garante os brasileiros de dormirem tranquilo e acordarem tranquilo no dia seguinte, né? E confiaram também na Rican, no seu Silvio, e jamais pensaram em ter que confiar
no laranja, né? E é o que aconteceu. O outro grupo, outra população de vítimas são aqueles que foram contratados para executar a obra. E por serem contratados, por sua vez, contrataram dezenas e dezenas de funcionários. E, como essas empresas não receberam da RICAM, também tiveram dificuldade de honrar com esses funcionários. Foi o que relataram aqui Manuel e Francisco. Então tem as famílias dos empreiteiros que sofreram por toda a pressão que se tem num momento desse. E não podemos deixar de dizer que os funcionários também sofreram em suas famílias, porque todos esperavam receber um salário num dia específico, não é? Enfim, esse é o caso RICAM. Doutor Nassir, esse tipo de situação, isso é uma coisa já pensada, o empresário, o falsário, o estelionatário, ele já pensa, quando ele vai fazer um empreendimento, em dar esse golpe, ou ele vê no meio do caminho uma oportunidade e acaba fazendo o que fizeram, né, esses dois, o Guerreiro e o Santos? Eu não posso entrar na mente de ninguém, mas posso entrar no processo criminal da Justiça Federal, onde diz com todas as letras que este empresário José Temístocles Guerreiro é condenado pelo uso contumaz de laranjas em empresas de fantasma. Então, pelo menos este eu posso afirmar, né? Tem um histórico dessas práticas, caso pensado. Olha, minha gente, nós vamos conversar também sobre este caso por telefone agora. Não, ainda não? Nós temos daqui a pouquinho o Rodolfo Cássio Maluf Zabisky, ele é empresário, ele integra a comissão dos adquirentes das unidades do residencial Piazza Navona e vai conversar também com a gente, porém por telefone. Enquanto isso, doutor Nassir, que cuidados as famílias devem ter ao adquirir uma unidade numa planta, uma unidade que, embora às vezes já saiu do chão, está em construção, aparentemente o prédio já está subindo, a coisa vai. Quais são os cuidados que as famílias devem ter? Pela experiência que eu tenho, muitas das famílias, quando vão assinar um contrato de aquisição da casa própria ou de um apartamento, elas sequer têm o dinheiro para pagar o sinal, né? Todos arrumam todo o dinheiro, a disponibilidade financeira, pega com a mãe, pega com a tia, pega com o irmão, com o cunhado e faz o recurso para dar o sinal. Então nós estamos falando de pessoas que têm pouca capacidade financeira de comprar informação, né? Porque o correto seria procurar um advogado, contratar o seu serviço para fazer uma análise documental, né? Fazer uma auditoria documental do imóvel que está sendo adquirido e do histórico dos empresários envolvidos nessas empresas e das próprias empresas, não é? Óbvio que isso é algo que demanda algum tipo de pré-investimento. E, infelizmente, quem vai fazer a aquisição do seu primeiro imóvel não tem essa disponibilidade financeira toda. Daí podemos chamar que se trata de um grupo de vulneráveis, né? E assim como hoje nós temos ações e forças-tarefas governamentais para proteger vulneráveis, proteger menores, proteger pessoas em estado de dificuldade, posso dizer que essa população brasileira é uma população de consumidores vulneráveis. Essa população não tem o dinheiro para contratar o advogado, também não tem a experiência, porque é o primeiro imóvel, não tem a expertise para ir atrás, para tentar descobrir as informações. E mesmo quando tem alguém ali que tem alguma experiência, às vezes ele é também enganado por alguma manobra daquele empresário falsário. E quem poderia imaginar, por exemplo, que uma empresa dirigida pelo senhor Silvio Luiz Del Santo, que também tem uma empresa de sucesso e de boa reputação em São Paulo, tinha, né, que é a H. Chloe Hospital de Olhos, certo? Ele era proprietário da H. Chloe. HOB? Sim. H. Chloe. Portanto, ele tinha uma reputação, né? Quem poderia imaginar que ele vendeu essa H. Chloe e depois iria fazer um golpe no caso da RICAM? Ninguém poderia imaginar isso. E as melhores pesquisas não iriam detectar aquilo que estava dentro da mente do senhor Silvio Del Santo Neto. Bom, agora sim nós vamos conversar por telefone aqui no programa Gente que Fala com o Rodolfo Cássio Maluf Zabisky, empresário. Ele integra a comissão dos adquirentes das unidades do residencial Piazza Navona, proprietário do terreno onde foi construído o esqueleto do prédio. O Rodolfo deu o terreno para a RICAM e iria receber apartamentos em pagamento, acabou ficando sem o terreno, também sem os apartamentos. Rodolfo, boa tarde. Boa tarde, Mauro. Tudo bem? Tudo jóia. Então você também, além do Francisco, do Manuel e
famílias dos empregados do Francisco e do Manuel, também mais uma vítima. Exatamente, mais uma vítima de um golpe tramado, aí como o Dr. Nasser bem relatou. O que você pode contar para a gente em relação a essa experiência com a RICAM? Você já tinha contrato com eles antes? Não, foi uma primeira experiência. Eles procuraram o terrenista, no caso eu, para oferecer uma permuta para levantar um edifício de 144 apartamentos, que é o Piazza Navona, como o Dr. Nasser bem relatou. E esse empreendimento conseguiu o financiamento da Caixa Econômica Federal e com isso deu maior sustentação ao fato de que ele ia ser executado até o final. Não fosse aí o abandono da obra, a gente a essa altura já estaria com os imóveis entregues, a previsão era entregue em março de 2019, ou seja, há um ano atrás. Essa obra foi abandonada pela RICAM, a Caixa Econômica Federal entrou com um processo para destituir a construtora RICAM e conseguiu sucesso a partir de quando a Caixa Econômica começou um processo de acionar o seguro de obra e recontratar uma nova construtora para fazer a entrega dos apartamentos vendidos, que é um sonho de praticamente 90 famílias que já adquiriram sua unidade naquele empreendimento. E a incorporadora, ela continua sendo a RICAM por um tempo. A comissão está estudando, foi montada uma comissão, né, Mauro, para poder assumir a obra e tocar o projeto em frente. E basicamente é doloroso para muita gente, né? Eu vi aí os comentários dos participantes, todo mundo tem um projeto de vida, eram pessoas que casaram, estavam noivas para constituir família e ficaram pendurados na brocha. Realmente foi um ato muito ruim. E é bastante comum esse tipo de situação que você viveu, de ceder o terreno, você deu o terreno e receberia os apartamentos também, por conta de permuta. É muito comum isso. Vem a construtora, compra uma área grande e tem essa permuta com o proprietário daquela área, no sentido de fornecer os apartamentos depois com o meio de pagamento, não? Exatamente. É bastante comum, não é assim, tipo, algo inusitado no mercado. Aliás, é a prática do mercado, principalmente se a gente olhar os anos de 2015 a 2017, que foram anos de recessão, onde as construtoras efetivamente esfriaram um pouco o lançamento e faziam muito negócio com base em permuta. Isso é uma regra bem estruturada no mercado. O que não está previsto é o que passa na cabeça do empreendedor. Aí, no caso, o seu Vitor Del Santos, como o Nasser comentou. Aí é que foge das projeções, né? Você pede balanço, pede posição da companhia, a companhia é idônea, como o próprio Dr. Nasser mencionou, o empreendedor também tinha outros negócios, como hospital de óleo, e tudo parece lindo, maravilhoso, até que vem o golpe, né? E é nisso que nós estamos agora buscando desenrolar. E o golpe, Rodolfo, tão bem engendrado, né? Porque temos a Caixa Econômica Federal aí, que era o banco que garantia, que fazia o financiamento, quer dizer, até o banco acabou sendo ludibriado na história. Exatamente, o banco, nesse ponto até tem sido, vamos falar assim, bastante correto. A Girardi, né, a gerência de habitação, aprovou internamente o reinício de obras. Você tem uma seguradora, que é a Berkeley, que tem uma apólice de seguro para cobrir exatamente a interrupção de obras. Apesar da morosidade, né, porque vai fazer 2 anos que a obra está parada, ela tem andado do ponto de vista da própria Caixa Econômica Federal, identificar e contratar uma construtora para fazer a execução da obra, mas tudo isso não paga o sofrimento das famílias que estão morando
em outros imóveis, pagando aluguel e pagando a prestação. Isso vamos falar assim, isso é um impacto bastante grande no orçamento de diversas famílias. Doutor Narciso Salles, o que explica o golpe tão bem preparado, tão bem arrumado, até para o banco acabar entrando nessa? Eu gostaria de pegar carona e perguntar ao seu entrevistado, Rodolfo, que o Rodolfo é um sazonado empresário, ele tem alta capacidade de compreensão dos negócios, né? E você, Mauro, havia me feito uma pergunta agora há pouco, né? De como é que o comprador pode buscar sinais, se proteger. E eu te disse que existe um grupo de compradores, uma população enorme, que são os vulneráveis, consumidores que estão colocando todos os seus centavos e, portanto, na aquisição do imóvel, e, portanto, não tem dinheiro para contratar assessoria jurídica para fazer uma análise de risco prévia. Mas agora nós estamos entrevistando uma pessoa que tem capacidade econômica de fazer tais análises, capacidade intelectual de compreendê-las, porque é um sazonado e reconhecido empresário na cena empresarial paulista. Por exemplo, se ele olhasse para Silvio Luiz Del Santo e encontrar ele à testa do H-Chloe Hospital de Olhos de São Paulo. Não há porquê entendemos que o Rodolfo poderia identificar algum sinal de risco nisso, né, o senhor Rodolfo? Exatamente, doutor Narciso. Antes de fazer o fechamento da operação, a gente pediu documentação, a gente fez o nosso trabalho de due diligence, pegamos o balanço, era uma empresa que tinha algo como 13 milhões de patrimônio líquido, ou seja, não havia indicação nenhuma de que se tratava de uma empresa embusteira ou uma empresa que planejava aplicar um golpe. Agora, quando a gente vê o enredo todo após o início de obras, a contratação da própria Caixa Econômica Federal como agente financiador, a gente percebe que as coisas não foram feitas ao acaso, elas foram feitas bem planejadas do ponto de vista de proteger o patrimônio dos sócios, de tentar burlar a justiça para manter isso longe do mal causado às famílias que apostaram na compra do Piazza Navona. Ou seja, não é uma situação momentânea do empresário que se sente acuado e, infelizmente, o negócio deu errado. É uma coisa visivelmente bem planejada, desde da substituição dos diretores, como o próprio doutor Narciso mencionou no início do seu programa, Mauro, em que é buscado uma pessoa que tem antecedentes de ser laranja em outras companhias para assumir a um valor X a responsabilidade pela companhia, pela RICAM. Ou seja, um empresário de bem não faz isso, né? Se você entra em falência, se você errou a mão, você não se protege em detrimento das pessoas que acreditaram na sua promessa. Você assume o ônus e se responsabiliza. O que nitidamente não foi o que aconteceu nesse caso, né? A gente percebe um conjunto de advogados tentando blindar, tentando protelar o máximo possível as ações na justiça. Agora a gente tem informação, acho que o doutor Narciso pode até dar informações mais precisas sobre isso. A gente tem já a falência decretada dessa companhia e obviamente, isso deveria respingar nos ativos pessoais da família. Não fossem eles todos escondidos da justiça. Essa parte que é muito ruim, quer dizer, você não tem como prever isso no empresário quando você olha, vê que ele tem outros negócios, tem um patrimônio líquido significativo no balanço da companhia, e tudo isso evapora da noite do dia. Isso não acontece se não tem má fé. No caso, Rodolfo, a família desse empresário não ficou a ver navios, ao contrário, ficou a passear pelos navios, mundo afora. Antes desse aspecto que você destacou agora, sobre a questão da falência da RICAM, enfim,
o Rodolfo, nós vamos colocar na conversa aqui o Gustavo Bonini Castellana, psiquiatra clínico e forense, coordenador da especialização em psiquiatria forense da Universidade de São Paulo. Gustavo, seja bem-vindo ao Gente que Fala. Obrigado. Para falar um pouquinho do perfil psicológico desses estelionatários, desses golpistas. Bom, acho que a primeira coisa que precisa lembrar nessa conversa é que existem muitas pessoas que não cumprem seus compromissos no ramo imobiliário, mas que não são necessariamente estelionatários, né? Acho que vale a pena lembrar isso para a gente não provocar uma generalização aqui que possa nos levar a ser compreendidos como rotulando todas as pessoas que não deram certo no ramo imobiliário como estelionatário. Mas é notável que tem um perfil de pessoas que atuam nesse ramo, como atuam em outros ramos, por acaso estão no ramo imobiliário, que estão ali justamente para tirar proveito de pessoas que chegam com sonhos, o sonho de ter a sua casa, o sonho de ter um imóvel diferenciado, e essas pessoas, esses estelionatários fazem uso desse aspecto emocional, desse aspecto afetivo com que a pessoa chega, para provocar um golpe e aí não entregar o produto e, como o Dr. Nassir falou, viajar pelos seus navios mundo afora. Esses que já estão de caso pensado em praticar o golpe, em fazer o estelionato, na psiquiatria, como é que eles podem ser chamados? Então, muitos deles terão características chamadas de psicopatia ou transtorno de personalidade antissocial. A grosso modo, podem ser utilizados como sinônimos. São indivíduos que têm falhas aí do caráter, falhas no seu amadurecimento emocional, que faz com que eles tenham uma necessidade de estar sempre mentindo, sempre tirando vantagem dos outros. E quais são os efeitos dessa falta de caráter nas vítimas? Aquelas que foram ludibriadas, foram enganadas e colocaram dinheiro e viram o sonho virar um pesadelo? Os efeitos podem ser os piores possíveis, né? Tem pessoas que chegam a procurar realmente os psiquiatras pela necessidade de um medicamento por conta de uma depressão, porque a pessoa se sente muito humilhada, se sente muito envergonhada porque acreditou naquele sonho, acreditou naquela pessoa. Lembrando que essas pessoas têm uma capacidade ímpar de convencer o outro, né? Então é bom lembrar que é muito mais uma capacidade de persuasão que esses estelionatários têm do que a fragilidade da vítima, mas a pessoa acaba se culpando muitas vezes e acreditando que ela falhou em não perceber algo que estava evidente. Então é muito comum que essas pessoas procurem um psiquiatra por conta de um quadro como depressão, e já tivemos até situações em que as pessoas acabaram se suicidando pela vergonha de se envolver em situações como essa. Doutor Nassir, o Rodolfo comentou sobre a falência da RICAM. Qual a dificuldade da Justiça em buscar na massa falida a recuperação de tudo que os empresários, os funcionários dessas empresas e os próprios compradores perderam? Eu preferia não me pronunciar sobre esse processo, não que esteja em segredo de justiça, mas eu não gostaria de adiantar os próximos passos do que vai acontecer. Eu prometo voltar aqui quando o tema estiver mais aclarado. Sim. Ainda com o Gustavo, como é que as pessoas devem se preparar psicologicamente para a compra de um imóvel, para a realização do sonho da casa própria? Pois é, essa é uma pergunta importante, né? Eu acho que o primeiro passo, toda vez que a gente está lidando com um sonho nosso, mesmo que não seja o de uma casa, mas algo que envolva uma aplicação financeira importante para realizar algo que a gente deseja muito, é muito importante que a gente pare, pense e procure uma assessoria jurídica, peça uma opinião de uma pessoa mais experiente, porque às vezes o negócio parece que é uma grande coisa, parece que é uma grande oportunidade, e isso junta-se à vontade da pessoa de realizar aquele sonho e a pessoa acaba negligenciando uma avaliação detalhada. É muito difícil querer encontrar no vendedor estelionatário a característica para falar, olha, essa pessoa está me falando a verdade ou não. Essas pessoas têm uma capacidade de enganar. Então é necessário que a pessoa recorra sempre a uma assessoria jurídica para ver se alguma falha naquele negócio que não está evidente em virtude da expectativa que a pessoa tem. Muito bem, nós vamos entrar agora num outro caso. Luiz Fernando Pinto e a sua empresa AGL venderam um prédio não incorporado, chamado Guairá Office, embolsando milhões dos adquirentes. Ele desviou recursos financeiros de empresas que administrava, lesando as empresas e enriquecendo a AGL.
Luiz Fernando Pinto e a AGL já foram condenados em inúmeras sentenças depois de terem provocado uma corrida ao Poder Judiciário paulista. Nós vamos, antes dessa nossa conversa aqui, nós vamos ouvir um áudio, o Serginho Souza vai soltar para a gente. Esse áudio foi obtido num processo judicial no qual Luiz Fernando Pinto, da AGL, combina a substituição de um contrato de venda de apartamento, trocando o contrato de valor real, que ele jogou fora, por outro de valor menor. Vamos ouvir esse áudio. E agora me fala uma coisa, você viu com ele, você pode me dar aquele recibo de 50? Ele falou o seguinte, que ou a gente, para ser prático, ele disse o seguinte, ou a gente faz uma coisa ou a gente faz outra coisa, não dá para fazer as duas. Ou a gente joga fora o contrato 320 e faz um de 500 e pouco. Não, eu prefiro 320. Ou a gente deixa o 320 sem recibo. Se der alguma confusão, a gente resolve. Agora ele falou, sim, mas você recebeu aqueles 50. Recebi. Agora ele falou, não pode ter recibo disso. Então tá vamos para o contrato de 529 mil reais. Tá bom. Não, eu não posso, cara. A minha pergunta é a seguinte, vou ser bem claro e objetivo. Você declarou lá na Admob? Declarei 320. Agora ele falou, dá para mudar. Dá, mas esse ano. Se eu mudar ano que vem eu pago multa. Não. Ele falou, ele pode fazer uma retificadora. Quer fazer por 529? A única coisa que isso tem que dar definido antes do... Não. Eu prefiro deixar como tá. Né? Tudo que ratifica é pior, não? Ele falou o seguinte, ele não falou isso. Ele falou, ratificar, você pode ratificar quantas vezes você quiser. Tá bom. Não, eu preciso ver se eu tenho caixa do coisa. Então, esse é o meu problema. A única coisa é o seguinte. Mas você fez 320? Eu fiz 320. Saiu da Admob? O contrato que eu tenho assinado aqui é de 320. Eu sei, tá bom, beleza. Ok. O outro eu não tenho mais cópia. Tá bom. Nós jogamos fora. Eu lembro disso. Doutor Narciso Salles, bom, quem é que está nesse áudio? O Luiz Fernando Pinto da AGL com quem? Ele está combinando com alguém alguma vantagem. Com alguém, não se sabe. No comando de uma empresa, sim. Ele vende um ativo dessa empresa que custa 520. E está combinando com alguém de consagrar um contrato no valor menor, de 300 e pouco, vocês observaram, não é isso? Sim. E diz até que já jogou fora, quando o outro fala, não, mas e se aquele contrato aparecer? Então, não, eu já joguei fora, né? Então alguém perde, alguém ganha. O outro falou com ele, mas você recebeu 50 por fora, né? Ah, recebi, entende? Então está claro que ele recebeu uns 50. Alguém foi prejudicado, no caso a empresa. Então ele administrava uma empresa, entrava na empresa com esse contrato de 320 para vender um ativo que na verdade ele estava recebendo 500 e pouco. Bom, a gente está diante de um caso aqui de um prédio não incorporado. Isso é proibido. Você não pode vender sim. unidades de um prédio que ainda não foi feito o registro da incorporação. Esse diálogo não se refere exatamente a esse prédio porque ele é muito ativo, né? Não se limitou a um único prédio, né? E esse Guiará Office já é um outro, não falando de um outro ilícito, né? No Guiará Office ele vendeu um prédio inteiro, unidades desse prédio para uma população vasta de pessoas e esse prédio não estava incorporado, que é um crime. Você não pode vender unidades imobiliárias sem fazer antes a incorporação, né? Isso aconteceu em São Paulo, quando você ouvisse falar assim, aconteceu lá na esquina do Brasil, ok, mas em São Paulo, o maior centro econômico do país, acontece algo e praticamente fica por isso mesmo, né? Enfim, é uma tragédia. Bom, então aqui são duas situações diferentes. Esse áudio se refere a um ato em que ele lesa a empresa, não é isso? Quando ele joga um contrato fora de um valor real e coloca um outro de um valor menor. Primeiramente ele vendeu esse imóvel para essa pessoa por 520. Ou para o filho dessa pessoa, tanto que ele fala, tem que ver se o Coisa tem caixa, o Coisa é alguém da família que tinha assinado o contrato. Primeiramente ele vendeu pelo preço que a empresa vende, 520. Depois ele combinou uma troca de contratos para entrar na história da empresa algo menor. E os sócios da empresa que ficaram a ver navios, né? Nessa diferença, quem perdeu foi o sócio. O diálogo deixa claro que ele levou 50 por fora. Na sua avaliação, doutor Nassi, a legislação é falha para evitar esse tipo de coisa ou os golpes são tão bem acho que as pessoas pensados? Veja o absurdo. Aqui, quem combinou esse assunto com o dono da GL, quem combinou e fez essa gravação foi a própria pessoa que juntou no processo. Juntou nos autos uma gravação onde ele está combinando manipulação de preços e trocas de contratos. Sem o menor problema.
sem se preocupar se aquilo ali poderia virar um processo crime, levar essa pessoa... Entende? O co-participante desse diálogo colocou essa gravação nos autos, entregou para um juiz, sem se preocupar com as consequências disso. E óbvio que existem consequências. Então eu acho que o brasileiro teme muito pouco a sanção judicial. Entende? O interlocutor ali, no caso, ele quis denunciar o Luiz Fernando. Não, o interlocutor primeiro, no primeiro momento da vida dele, ele combinou uma fraude, certo? Olha, nós vamos tirar o contrato grande, botar o pequeno, dane-se se a empresa vai perder, você, Luiz, está ganhando 50 por fora, e ele tinha algum interesse nisso, que a gravação não mostra qual é o interesse, certo? Primeiro ele combinou algo que não é correto, porque você, Mauro, já foi em algum lugar, comprou um imóvel por 520, voltou 2 meses depois e falou assim, dá para rasgar aquele contrato e botar de 300? Isso não pode ser correto. Então, e ele não tem vergonha de mostrar um negócio desse. Ele usou essa gravação, ele próprio gravou o Luiz, certo? E entregou essa gravação num processo judicial como argumento de defesa, sem se preocupar se ele estava se autodenunciando. Estava se autodenunciando, certamente. O brasileiro se preocupa muito pouco com as consequências dos seus atos. Parece que ninguém teme mais uma sanção. Esse áudio já foi juntado em vários processos judiciais aqui em São Paulo. Nunca vi que alguma autoridade, ao ouvir isso, tenha mandado abrir um inquérito, ao menos para investigar. Né? Bom, em relação ao outro caso, do prédio não incorporado, isso é proibido, você vender unidades de uma incorporação que não está registrada, os cuidados de quem vai adquirir uma unidade de um determinado edifício, para saber se ele está incorporado ou não. Como o próprio doutor Gustavo, que é uma autoridade nessas questões de psiquiatria, acabou de nos informar, essas pessoas são muito habilidosas, né? São muito sofisticadas. Sofisticado quer dizer que são sofistas, né? Eles criam um enredo e aí ninguém vai investigar tão fundo, só depois, né? Muito tarde. Nós temos aqui 2 empresários, também sazonados e experientes, e foram vítimas. Manuel, como é que está a vida depois de tudo isso? A gente procura os amigos, né? E, ao longo dos anos a gente vai constituindo, porque nesse meio também tem muita gente boa, não está generalizando todo mundo, e a gente vai se ajudando, né? Financeiramente, oportunidades vão abrindo, portas vão abrindo, e a gente vai tentando dar o melhor, né? No meu caso, eu tenho muito a agradecer o pessoal que trabalha comigo, minha equipe, né? Não só pela determinação em executar, mas quando a gente entra eu costumo muito falar para o meu pessoal que a gente está junto, né? Ou para o bem ou para o mal a gente está junto, e a gente tem que se ajudar. Então nessa linha de pensamento, de raciocínio, que a gente vem trabalhando com o pessoal, né? A gente já está há 11 anos no mercado, estamos passando, lógico, por dificuldade financeira em termos de documentação, com ajuste, com a receita e tudo mais, mas isso aí é questão não só desse caso em si, né? A questão é a crise que teve no nosso país, mas a gente está tentando se recuperar. E estamos indo bem, né? É porque esse problema acabou certamente afetando outros negócios da empresa. Ah, sim. A gente tem outros tipos de investimento que acabam afetando. Por exemplo, quando acontece uma situação dessa, a gente tem um fluxo de caixa legal para trabalhar, né? Porque a construção civil, ela é uma cifra ou para muito pouco, né? Em termos financeiros. E aí a gente é o seguinte, a gente se resguarda do que é mais próximo. No meu caso, eu tive que vender carro que eu paguei R$120 mil por R$40 mil para poder pagar funcionário. Porque eu tinha a esposa de funcionário meu bater na porta da minha casa e falar, eu não tenho nenhum pão para dar para meus filhos hoje. E eu preciso de sua ajuda, preciso que você me ajude. Então assim, imagina, você descalçar o caixa da empresa, e aí você tem que vender, né? Como o Carlos mesmo falou, teve que vender carros, eu tive que vender carro, eu tive que vender moto de passeio minha, tive que cortar muitos mimos que minha família, ao longo do tempo, eu consegui gerar, para poder arcar com essas custas, né? Com o pessoal, para não deixar ninguém na mão. Né? E a quantidade de vítimas, difícil até fazer a conta, né, doutor Narciso? Se a gente pegar 144 apartamentos, são apartamentos pequenos, se a gente multiplicar por 3 pessoas ou 4 pessoas... 90 foram vendidos, né? Sim. 90. Então, dos 144, nem todos chegaram a ser vendidos. 90 famílias os adquiriram. 90 vezes 3 ou 90 vezes 4, mais os funcionários das empresas que também foram vitimados, enfim. Como é que está a vida, Francisco Carlos? A gente
apesar de um tombo desse, que a gente pode dizer assim, né, mas que nem disse o doutor assim, em outra oportunidade que a gente teve, infelizmente, tipo assim, a gente apanha com uma dessa, mas quem vive do ramo de negócios, de construção civil principalmente, né, está sujeito a alguma coisa. Eu acredito que não igual, mas semelhante nisso. Vai vir uma outra onda ou alguma coisa semelhante a isso, a gente espera estar mais preparado do que nesse caso específico, né? Que essas daí eu vou te contar, não deu uns balanços e tanto, viu? Na parte que o doutor Gustavo comentou, existe uma coisa que a gente conversa muito, eu e o Carlos, que somos amigos, né? Da depressão, né? A gente se sentir incapaz de entrar num negócio desse, né? E a gente achar, por que deu errado? Por que não deu certo? Por que não fluiu o negócio? Onde foi que eu errei? Porque assim, por mais que a gente seja prestador de serviço, a gente se programa, a gente tem uma programação. A gente programa o escritório, o pessoal, quem vai, quem não vai. Tem um grupo de pessoas envolvido, né, que vai atender aquele cliente. E aí quando dá errado, a gente pensa, onde que eu errei? Onde eu fui incapaz? Né? E às vezes eu converso com ele e falo, não, cara, a gente não errou. A gente não foi incapaz, a gente foi usado. Né? A gente foi usado, nós não podemos baixar a cabeça e dizer que a gente foi incapaz. Né? A gente foi capaz, é que a gente foi usado. É diferente, né? E nesse sentido, doutor Gustavo, aquele trauma que fica da pessoa não conseguir fechar outros negócios com medo de passar por tudo aquilo novamente. Exatamente, a pessoa que foi enganada uma vez, ela fica sempre pensando o que é que eu não enxerguei. E aí ela vai ficar buscando em outras oportunidades de enxergar alguma situação que possa colocá-la em prejuízo. Mas é sempre bom lembrar que essas pessoas, esses estelionatários com características antissociais são a minoria, e que a gente realmente não consegue detectar isso. A gente, como cidadãos comuns, não consegue detectar essa situação numa conversa com as pessoas. Pelo contrário, essas pessoas acabam realmente vendendo algo que é difícil ali você perceber o que é que está de errado. E é muito importante não ficar se culpando depois, né? O exercício de pensar onde foi que eu errei vale. Agora, achar que era obrigação sua ter percebido que houve um erro e que você foi ingênuo, isso pode levar muitas vezes a pessoa à depressão, como o Manuel lembrou. Agora, a análise psiquiátrica psiquiátrica desses golpistas, desses falsários, isso se dá no seu trabalho, né? Você tem especialização em psiquiatria forense, quer dizer, é no fórum, né, diante do juiz, que você consegue entender que tipo de indivíduo é aquele lá. Na verdade a gente só consegue descobrir depois que a pessoa é pega, né? Esse é o problema, a gente muitas vezes não detecta antes. A gente só consegue descobrir depois que tem uma série de indícios contra essa pessoa e a gente consegue perceber um certo padrão de atuar. Agora, essas pessoas respondem pelos seus crimes do ponto de vista técnico da psiquiatria forense, eles são imputáveis, ou seja, não é pelo fato de ter uma característica de personalidade assim que ela não vai responder pelo seu crime. Elas respondem e são pessoas que muito provavelmente não vão mudar o seu modo de atuar, então devem responder com a pena adequada. Você me permite uma pergunta? Sim. Doutor Gustavo, o senhor, essas pessoas temem serem punidas? Ou elas desejam ser punidas? Essa é uma característica bem importante, né? Muita gente fala que psicopatas são inteligentes, né? Essa coisa de seriado americano. Na verdade, eles têm muitas vezes uma arrogância que faz com que eles pensem que a justiça nunca chegará para eles. Não é difícil de a gente enxergar isso no Brasil. Eles ficam sempre com a sensação de que nunca serão pegos. E, de fato, não manifestam nenhum sentimento de culpa, remorso depois. Então, muitas vezes, o único jeito de deter essas pessoas é através da justiça mesmo. Muito bem, gente. O tempo do programa já está se esgotando. Manuel, a sua palavra final. O seu desejo, enfim, o que fica de tudo isso? O meu único desejo é que as pessoas no nosso ramo que vai fechar algum tipo de negócio, né, tentar buscar a maior informação possível. Né? No meu caso, eu mesmo hoje, o doutor falou, eu fico com receio de fechar qualquer tipo de negócio, principalmente quando envolve valores elevados, porque eu tenho medo de tomar outro desse aí, porque assim, a gente não se preparou para um, mas o segundo eu não quero tomar. Né? Então, assim, a gente se guarda muito disso. Né? Francisco Carlos, sua palavra final. Bem, eu espero que, tipo assim, isso daqui não pare aqui e que a gente não seja... que isso seja que a gente possa divulgar isso, mostrar, para que outros empresários, outras pessoas não cheguem a um ponto de passar por um
transtorno, no mínimo, que a gente está passando para tentar sanar esse problema. Doutor Gustavo, sua palavra final, é claro, aquele alerta de que isso é uma situação à parte do mercado, como você destacou no início da sua fala, né? Exato, uma situação à parte, mas que está presente, infelizmente vai continuar presente. A mensagem final que eu deixo é de solidariedade às vítimas dessa situação, que não se considerem fracassados por conta de uma situação vivida como essa e que possam superar esse trauma aí da melhor maneira possível. Doutor Nassir Salles, palavra final. Muitas das vítimas do Piazza Navona me procuraram para patrocinar as ações. Eu me recusei a aceitar a causa para me sentir até mais liberado para dar opiniões. As vítimas que eu falo dessas famílias, trabalho exclusivamente para empresas que foram vítimas. Mas essas famílias estão sofrendo e eu gostaria de fazer um alerta para as autoridades. O consumidor que vai adquirir um imóvel pela primeira vez é um grupo vulnerável e precisa haver uma força-tarefa das autoridades para punir aqueles que lesam esses vulneráveis. Muito obrigado pela presença de todos no programa Gente que Fala de hoje. Em nome de toda a nossa equipe, aos empresários Francisco Carlos Lopes Bezerra, Manuel de Souza Moita Neto, Rodolfo Cássio Maluf Zabinski, o doutor Gustavo Bonini Castelã, psiquiatra clínico, e o advogado doutor Nassir Salles. Na mesa de som, Sérgio Souza, também gerente técnico da Rádio Trianon. Apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação Pedro Schiavon, a diretora de produção é a Zenilda Salvato, direção-geral do jornalista Fausto Camunha, e do outro lado do Gente que Fala, você ouvinte, a razão da nossa presença aqui todos os dias. Fique agora com o programa Integrando aqui na Rádio Trianon, apresentado pela Roseli Camas. Tchau, tchau, obrigado.